Olá, você que está aqui na BMC News, o programa Sou Bem-Sucedido, nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz um convidado para mostrar para você na prática que é possível nós termos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Você sabe que aqui no nosso país a gente tem uma cultura de achar que pessoas bem-sucedidas é aquela que tem dinheiro. Gente, isso é furada, não é só isso. A vida é muito mais que isso. Ter sucesso em todas as áreas da vida, aí sim a gente vai dizer o seguinte, agora sim eu tenho sucesso. Ou seja, ter sucesso financeiro é bom? Claro que é e faz parte da vida, mas não é a totalidade da vida. E a gente vai encontrando esse caminho durante todo o programa. Então hoje eu tô aqui com uma convidada, gente, olha só, ela é jogadora de vôlei, é campeã olímpica, ela é psicóloga, ela escreveu esse livro aqui fantástico, chama Tudo que te aperta não é o seu número, métodos para educar com amor, disciplina e confiança. Olha só o livro dela. Vou mostrar mais ele aqui. Ela deixou uma dedicatória muito, muito carinhosa para mim. Mas hoje, sabe com quem que eu vou conversar aqui? Olha só, presta atenção. Nada mais, nada menos do que Elaine Santos. Até que vim veio no meu programa, hein? Ai, muito obrigada, Júnior. Estou bem feliz de estar aqui. Que alegria. Olha só, esse livro aqui saiu agora. Sim. Saiu agora. É o primeiro filho. É o primeiro filho. Você sabe que isso aqui vicia, né? Vicia. Eu já tô com o segundo e o terceiro na cabeça. Você sabe que isso aqui vicia. Quando sai o primeiro, às vezes o primeiro demora um pouco para sair. Sim. Aconteceu comigo também. Mas depois que a gente pega o gosto... É uma delícia escrever. Sim. E eu quero agradecer primeiro o convite e ao meu mestre César Romão, que fez o prefácio do meu livro. Ele fez o prefácio do seu livro. Que legal. O Romão tem quase 30 livros também, né? Tá no mundo inteiro. Que bacana. Eu vou ler com muito carinho. Mas me diga, Elaine, aonde entrou o vôlei e a psicologia? Como é que tudo começou? Teve alguma referência de família? Né? Você é de São Paulo, até para que o pessoal possa entender, sim. Porque as pessoas te olham hoje e falam assim, nossa, ela é campeã olímpica, é uma jogadora de vôlei, é escritora, ela é psicóloga, todo mundo olha e acha que tudo nasceu pronto, né? Não. E não sabe que teve um caminho. Como é que tudo isso começou? Eu morava perto do Clube São Paulo. Tá. E meu pai queria conhecer o clube, comprar o título e nós fomos até lá. Uhum. Quando eu cheguei no ginásio, eu sempre fui bem alta, até para a minha idade. Hoje eu tenho 1,80 m. Imagina, na geração, quando eu tinha 12 anos, também era bem fora de padrão. Aí me convidaram para jogar vôlei. Uhum. E aí comecei, me apaixonei, não parei mais. Fui campeã paulista invicta, com a Fernanda Venturini. Joguei com a Fofão na primeira formação do Pão de Açúcar. E aí depois joguei uma Olimpíada também. E quando eu me formei psicóloga, encontrei minhas duas paixões. Eu sou psicóloga do esporte e psicóloga clínica também. Que bacana. Ou seja, então o esporte ele não veio de uma imposição de nada. Quis ir lá no clube lá e gostou e começou a jogar. Magrinha, alta, vem jogar vôlei, não sabia nada. Mal sabia eu que ia ter essa trajetória. Nunca então você jogou como profissional muitos anos, então. Joguei como profissional. Primeira formação do Pão de Açúcar. A primeira formação? Joguei no São Paulo. Depois eu parei um tempo. Aí minhas amigas chamaram para voltar a jogar no Master. Precisa ter 30 a mais. Aí joguei Saquarema. Joguei torneio fora do Brasil. Joguei Olimpíada também fora, é muito bacana. E a psicologia, como é que ela entrou nesse meio, né? Porque você já estava como atleta profissional, e como é que entrou? Eu sempre tive paixão pela psicologia. Legal. E um dia eu estava com uma amiga, ela foi ver um paciente e eu fui até lá e eu percebi, eu falei, gente, é isso que eu quero. Era no álcool e drogas do HC. Então já eram coisas bem pesadas. Falei, gente, é isso que eu quero para a vida. Aí me candidatei na faculdade, passei, e aí comecei a trajetória. Foi muito bacana, 5 anos de estudo, fora pós-graduação no esporte. Minha filha está no 3º ano. Ai, que bem-vinda! E aí eu fiz estágio desde o 1º ano de faculdade, fiz estágios riquíssimos. Presídio, Santa Casa... álcool e drogas, jovens em liberdade assistida, no esporte também. Sim. Então... E é legal isso que você está falando, porque assim, eu sou psicanalista, né? Então eu atendi muito, né? Eu fui missionário da Igreja Católica há muitos anos, e aí eu fazia muita pastoral carcerária, na FEBEM. Então assim, o quanto isso nos enriquece muito. Da gente conhecer as pessoas, não pelos atos, mas a gente entender o contexto. Você não acha que falta hoje as pessoas
se importarem com o contexto das coisas? Com certeza, porque às vezes elas olham um comportamento isolado, a ponta do iceberg, quando na verdade qual é o passado, qual é o histórico, que o nosso trabalho é esse, buscar lá atrás o que aconteceu. Eu faço uma analogia, lembra do fio de telefone antigo? Sim. Telefone com fio? Muita gente nem sabe do que a gente sabe o que é, mas tinha um telefone com fio, e aí quando dava ruído, precisava buscar ver ali onde quebrou o fio para poder arrumar tudo aquilo. Então eu faço essa mesma analogia com os pacientes, a gente precisa puxar lá atrás para ver onde foi que quebrou. Porque ninguém nasce querendo esta vida. Sim. Você acha que o estudo da psicologia, o esporte, em algum momento conflitou? Você acha que não, o Júnior conseguir levar os dois fácil? Na verdade, a psicologia, eu encontrei a psicologia, ela me encontrou depois que eu tinha parado já de jogar. Depois que você parou de jogar. Depois que eu parei de jogar. E aí fiz o curso com muita dedicação. Realmente aquilo que eu amo mesmo, porque a psicologia, a psicanálise transformam vidas. E é o que a gente precisa hoje em dia. Promover o autoconhecimento. Eu trabalho com a comportamental, então é começo, meio e fim, para autoconhecimento. Minha filha adora essa linha comportamental. Ai, que ótimo. Que precisar de mim, estou à disposição. Mas você sabe que o nosso país hoje, ainda ele precisa amadurecer muito nesse ponto do preconceito de cuidar da saúde mental, né? Então a gente vê as pessoas procurando já num nível já de pedindo muito socorro, Sim. né? Hoje eu atendo em mais de 17 países. Então quando eu atendo pessoas que moram, por exemplo, vai na Suíça, na Suécia, né? Eu tava até conversando com o Romão sobre isso. Você pega pessoas, por exemplo, da Alemanha, que o pessoal às vezes pede uma consulta, mas assim, olha, eu queria fazer uma consulta de avaliação. Avaliação, nunca tinha ouvido sobre isso. De saber como é que está a nossa saúde mental, né? Então, você acha que o Brasil ainda ele chega nesse ponto, ou demora? Como é que você tem visto essa visão? Eu acredito que já estamos num caminho bem acelerado. Legal. Hoje em dia, ser bem-sucedido é ter inteligência emocional. Exatamente. Eu nunca atendi tanto consultório como estou atendendo agora, principalmente de crianças. Sim. Então, eu acredito que sim. Antigamente falavam, eu não estou louco, então eu não vou, não preciso fazer terapia. Sim. Eles associavam loucura com terapia. Né? Mas não, eu falo, se você vai num cardiologista, está com problema no coração, um ortopedista, o psicólogo, o psicanalista, a gente está para promover esse autoconhecimento. Quem sou eu? Como que eu posso lidar comigo mesmo? Se a gente sabe como a gente funciona, fica muito mais fácil de lidar com a vida. Você acha que pós-pandemia piorou a saúde mental das crianças, dos adolescentes? Eu penso que foi um conjunto. A pandemia startou tudo aquilo que estava escondido. Então, as famílias precisaram conviver 24 horas dia a dia com medo de toda aquela situação do desconhecido. Sim. E aí aflorou. E também a era digital, que realmente complicou demais a vida tanto dos pais quanto das crianças. Após pandemia, acho que a minha clínica ela teve um aumento de quase 400% de procura de adolescentes de 12 a 14 anos. Sim. Que bom. Eu fico bem feliz. Sim. As pessoas precisam entender que terapia é autoconhecimento. Sim. Sabe? As pessoas falam, eu estou na minha zona de conforto, eu não quero sair. Ou eu quero sair da minha zona de conforto. Ninguém quer sair. É uma zona de desconforto, porém conhecida. Então, qual é o meu trabalho? Tirar desta zona, que a pessoa sabe lidar, ela sabe viver, mas está desconfortável, para essa aqui onde ela mesma constrói, com as suas próprias escolhas. Logo, quando eu estava na faculdade, eu pensava assim, eu falei, precisa ter uma nova linha da psicologia, eu quero alguma coisa diferente, e eu desenvolvi o meu método chama QUEM. QUEM. Contempla 4 passos. Questione, entenda, escolha e mude. Porque no meu olhar... Repete, gostei. Questione. Anota aí, você que está nos assistindo. Ó, vai aparecer aqui no CG. Aqui, ó. Questione, entenda, escolha e mude. Porque no meu olhar, a gente precisa desses 4 passos para fazer uma mudança definitiva. Uma mudança saudável para a pessoa, uma escolha. Faltou uma letra, acabou. E sair do automático. Sim. E eu percebi, eu estava olhando aqui o seu livro, aqui nos bastidores, aqui. Na verdade, o seu livro é quase uma pós-graduação, né? Porque no sentido de conhecimento, né? Só para vocês entenderem aqui, olha só.
No primeiro capítulo, dificuldade em dizer e manter o não. Meu Deus do céu, isso aí virou clássico, né? Respeito à hierarquia. Né? Hoje eu falo que eu atendo muito executivo, quantas dificuldades tem disso, como colocar limites saudáveis, respeito às regras de casa, internet, celular e redes sociais, bullying, ansiedade infantil, TDAH e TDA, nunca se falaram tanto de TDAH e TEA, criança no esporte, ou seja, aqui, o seu índice aqui, se a pessoa precisa entender o que é saúde mental, é o livro que tem que ler. E esse livro, ele tem 40 capítulos. Sim. É um livro de consulta, então cada capítulo demora em média 3 minutos para ler. Foi estratégico isso? Sim, sim. Legal. Porque a gente está bombardeado de informações, então as pessoas às vezes não querem mais ler, passar tanto tempo lendo. Não é um livro com a linguagem acadêmica, é uma linguagem onde o leigo consegue ler e entender. Sim. Eu trago o problema, a solução e uma reflexão. Então você pode consultar, puxa, eu estou tendo um problema, meu filho está fazendo muita birra. Tem o capítulo birra. Um capítulo que eu gosto muito também é os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice. Opa! É um tema, eu achei um tema aqui bacana aqui, né? Todos são bacanas, né? Não me poupe, me prepare. Isso, é verdade. Porque hoje em dia, o que os pais estão fazendo? Blindando as crianças. Fazendo pelas crianças e não com as crianças. Sim. E eu digo, faça com ele, não por ele, senão nunca vai aprender. Sim. Então não pode poupar. Proteger, é óbvio que precisa dos perigos, enfim, mas poupar de frustração, de tristeza, de medo, de raiva, não pode poupar. Precisa ensinar a lidar com essas emoções, porque elas fazem parte. Ninguém as convida, as negativas, elas vêm. Então, ok, não precisa puxar uma cadeira para sentar, deixar ela confortável. Entenda qual é a mensagem e procure a solução. Eu gosto muito de trabalhar com lúdico, então eu tenho vários personagens. Tem os bonequinhos das emoções, medo, raiva, tristeza e alegria. Todos têm os dois lados. Então a gente precisa aprender o autocontrole. Veio a tristeza, como que eu vou elaborar essa tristeza? Ela me faz refletir, ela me ensinou alguma coisa. A raiva que descontrola, não pode, você tem uma atitude desproporcional ao fato. O medo que paralisa, eu tenho medo de não ser ninguém na vida, como? Entende? Então são coisas do automático que a gente precisa trazer para o racional, para o consciente, para poder... Mas você sabe que eu cometi um erro? Eu cometi um erro grave. Mas eu vou contar do meu erro, mas não é agora. É só depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Hoje estou recebendo aqui a Elaine Santos. Está fazendo o lançamento do seu livro Tudo que te aperta não é o seu número. Olha aqui, já está em todas as livrarias? Amazon. Na Amazon. Tem o link na minha bio do Instagram. Legal. Que é @Elaine Santos Psicóloga. Versão digital e a física também. Legal. Elaine, a gente está falando de erro. Você sabe que uma vez eu cheguei para a psicóloga da minha filha e eu falei para ela assim, olha, eu não sei mais o que eu faço nisso, aquilo, tal. E ela me disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, mas nunca mais. Que eu utilizo até hoje com os meus pacientes, porque a gente que é pai, a gente que é mãe, e principalmente nesse tempo, nessa geração, os nossos pais deixavam a gente cair mais, né? Cai e levanta, eu te ajudo a levantar. E a gente meio que quer proteger. E aí eu falo, não, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Aí a psicóloga olhou para mim e falou assim, você precisa confiar na educação que você deu. É isso. Porque ela estava com 15 anos, aquela fase de 15 anos e tal. Olha, não foi fácil. Não foi fácil. Aí eu fui para minha terapia tratar isso. Que ótimo! Tratar isso em mim. E aí eu estava te falando isso porque, assim, muitas vezes nós pais, a gente erra querendo acertar. Acho que tem muitos pais que estão nos assistindo. Sim. Que erra querendo acertar. E eu acho que eu errei também muitas coisas, mas não querendo errar. E quando eu falei para você que esse livro aqui, ele dá uma... Eu não estou puxando o saco, não é isso, porque a gente tem que valorizar o que realmente é de verdade o que tem. E quando a gente encontra um manual desse, assim, eu estou passando esse problema, então eu vou lá e eu pego
esse daqui que vai me dar uma direção. Claro, não substitui uma terapia de você ir para o consultório e fazer, né? Você acha que os pais hoje estão perdidos nesse aspecto? E aí eu já emendo uma segunda pergunta, porque às vezes tem muitos pais também que já reconhecem que estão perdidos, que às vezes eles procuram terapia e querem colocar os seus filhos na terapia, mas existe a resistência. Obrigar o filho a fazer, não obrigar. Como é que você enxerga essa realidade hoje nossa? Primeiro, a sua primeira pergunta o amor de um filho é muito grande. Então eu brinco, se eu puder, eu tenho 2 filhos já homens, se eu pudesse, eu colocava eles dentro de uma bolha e não deixava nem estragar o cabelinho. Sim. Mas a gente precisa preparar para a vida. Sim. Então o que eu digo sempre para os pais? Seja o porto seguro do seu filho. Faça com ele e não por ele. Prepare o seu filho para a vida. Eu tenho 2 filhos, eles moram fora do Brasil. André mora na Suécia, goleiro. E Vitor mora no Canadá. Então ele conhece como é que é a saúde mental lá? Conhece, com certeza. A gente conversa muito, porque tem os suecos que jogam no time, outros estrangeiros também de vários lugares. E André tem inteligência emocional. Claro, eu precisei fazer esse preparo dele desde pequenininho, quando começou a carreira do esporte. Agora, eu confio na educação que eu dei. Mas eu digo para ele, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui, é só me chamar. Então, esse vínculo é muito bacana os pais terem com os filhos, sabendo que ele vai ter aquele amparo, aquela proteção, aquela solução de um problema. Eu acho que uma coisa que me ajudou também a virar a chavinha foi de entender que os meus pais deixavam a gente tomar mais tombos, que isso não era falta de zelo, mas isso era necessário. E aí talvez a gente tenha aquela sensação, eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que ele passe por essa situação e essa sensação. Vai se super proteger, vai piorar lá na frente. Sim. Eu uso também 3 passos. Explique, oriente e aí vem a consequência. A consequência nunca é bater, colocar de castigo, gritar. Mas explique e orienta. Olha só, você, por exemplo, você precisa tomar banho em 15 minutos, não tem necessidade de ficar 1 hora no chuveiro. Você precisa guardar sua mochila quando você chegar da escola e por aí vai todos os desafios que os pais encontram. Explica e orienta e vem a consequência. O que acontece hoje em dia? Os pais falam demais. Sim. Aí eu faço uma analogia com 2 personagens, o Pinscher, que é aquele cachorrinho de 2,5 centímetros, barulhento. Barulhento. Ele late, faz um escândalo danado, você bate o pé e ele vai embora. A jiboia, ela é assertiva, o comportamento dela, ela é paciente, assertiva, ela vai, volta, espera, retoma e dá o bote certeiro. Então, para os pais, não grita, não fala muitas vezes. Explique e orienta, e aí combinem qual vai ser a consequência. Lembrando que nunca nada de agressividade, mas o problema de falar, as crianças já sabem, vai só falar, depois eu sei que não faz nada. Você está entendendo o que ela está falando? Consequência, pessoal, muitas vezes é também a criança entender que aquele ato dela existe perda também. Exatamente, são regras, porque a vida adulta é cheia de regras. Por que a gente não anda em alta velocidade? Porque vai ser multado. Tem a consciência de que pode causar um acidente. Então, é desenvolver autonomia para essas crianças, desde pequenininhos. O que eles sabem fazer, deixe-os fazer. Envolva nas tarefas de casa, por exemplo. Um final de semana que não tem um ajudante, enfim. Todo mundo, um recolhe o lixo, outro organiza o quarto, coloca o animalzinho para passear, enfim. Mas envolva a família. Todos moram na casa, todos são responsáveis por manter. A partir de que idade é saudável dar essas, vamos dizer assim, essas tarefas, você acha? Assim? Cuida do cachorrinho, você vai fazer... Porque às vezes tem mãe e pai que é muito controlador, fala assim, não, é muito novo, já está com 10 anos, né? É muito novo. Você sabe, eu atendi trigêmeos de 2 anos e meio. Sim. E ali eles já conseguiram entender o que era para fazer dentro da casa. Então, tinha um andar assim do apartamento com vários vasos da avó, com as plantinhas e a plaquinha. Eles tiraram tudo, jogaram tudo no chão.
Aí o que os pais fizeram a primeira vez? Daquela bronca, enfim, não pode isso e aquilo, não vai adiantar nada. Aí veio para mim a mãe falando, olha, eu não aguento mais o que eles estão fazendo, enfim, falei, a próxima vez que eles fizerem, o que eles vão fazer, porque é divertido, brincar com a terra, jogar para cima. A gente adulto não faz, porque depois a gente tem que limpar. Mas que é legal, é. Tem muita coisa que a gente não faz porque a gente tem consequência. Tem consequência, exatamente. Aí eu falei, dê uma vassoura na mão de cada um, vassoura de adulto. Vai ficar o dia inteiro limpando, não tem problema. Depois você vai vender os brinquedos, o que eles mais gostam, o vender. Dou esse brinquedo, não pode ficar em casa. Pega o dinheiro da venda e vai com eles comprar as plaquinhas. Mas vá pelo menos em 4 lugares, só vai achar no quarto, a pé, andando. Sem colo, sem carrinho, sem nada. Olha só. Fizeram tudo bonitinho, não aguento mais, dói minha perna, então. Nunca mais fizeram. Olha que interessante. Não gritou? Não gritou. Não ofendeu? Não. Só sofreram as consequências pelo ato deles. Então, por exemplo, mães falam, você precisa estudar, você tem que estudar. Não, você está fazendo por ele, não pode. Deixa não estudar, deixa tirar nota ruim na prova, só que aí vai ter a consequência. Você não vai ficar no videogame, no celular, não vai poder passear. Por quê? Porque você precisa estudar. Tem que deixar a casa cair às vezes. Precisa, é necessário, é necessário. Tem 3 tipos de liderança, e eu falo a liderança dentro de casa, a hierarquia, manter pais acima, os filhos abaixo. No esporte a gente usa muito isso também. Então tem a liderança autocrática. A pessoa manda e o outro obedece. Não é bacana, sem voz. A liberal, que é o outro oposto. Todo mundo faz o que acha legal, bacana, não pode. E a democrática. Todos têm voz, eu digo, os filhos sempre podem falar com respeito e educação. Mas a palavra final, a decisão, são dos pais que estão acima da hierarquia. O que a gente vê hoje é filho com muito poder, eles ditando as regras da casa. Emocionalmente não é saudável. Tem pacientes que eu atendo e falam assim, olha, você está morando na casa do teu filho. Tem que mudar isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí é por amor, não é uma crítica aos pais, é por amor e por não saber lidar com essa nova geração. Eles estão muito mais inteligentes. Antigamente, a gente não tinha acesso a tanta informação como eles têm agora. Então, eles perguntam mais coisas, são mais desafiadores. Agora, é sempre manter as regras da casa, os valores morais, como é que funciona aqui em casa. Não pode desrespeitar pai e mãe, de jeito nenhum. Os filhos, vocês podem até não concordar com pai e mãe, mas, no mínimo, seja grato pela vida que eles te deram, senão não estaria aqui construindo a história. Sim. E nesse tempo de hoje, a gente ouve falar muito, virou moda, tudo é TDAH. Meu filho deve ter TDAH, não é possível. Meu filho deve ter TDA, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Então tem coisas que não é. Às vezes é comportamental, sim, o pai e a mãe não botam o limite, então não é TDAH. Às vezes é uma ansiedade que a criança ela tem, não tem a ver com TDAH. E é importante, às vezes, o pai e a mãe ser os primeiros a procurar ajuda para entender, né? E nem tudo, porque tá muito fácil de rotular, né? Sim, rotular e medicar. Sim. Então é o que eu falo, eu brinco que é TDAH seletivo. Meu filho tem TDAH. Eu falei, só na escola? No jogo, nos compromissos, ele não esquece nada. Que interessante. E aí é o que você fala, é comportamental. Daí, os pais, alguns não querem enxergar, outros preferem medicar, porque a criança vai ficar mais controlada, só que a conta vai chegar lá na frente. Sim. Educar não é uma tarefa fácil. Não. É bem complicado, exaustivo, cansativo, mas necessário. É como uma plantinha. Então você coloca ali a sementinha, rega aquela plantinha com amor, dedicação, cuidado. E hoje em dia falta muito tempo também para esses pais. Isso não é saudável. Precisa ter um horário na por isso que, não sei se você sabe, viu, Elaine, o Sou Bem-Sucedido ele nasceu com uma mentoria que a gente tem, onde a gente ensina as pessoas a serem bem-sucedidas em todas as áreas da vida. E isso inclui a gente ter tempo para nossa esposa, para o nosso esposo, para os filhos. Uma vez, assim, abrindo um parênteses aqui, a gente estava lá e a gente faz por uma plataforma que está todo mundo com a câmera ligada. Isso é uma exigência que a gente faz. E aí um dia a mãe deixou o microfone ligado e a criança passou em frente e falou assim, obrigado, tio.
Pá, passou, gritou. E aí todo mundo deu uma risada. E eu falei, não, chama ele aqui. A minha mãe falou, menina, para com isso, cantando, não sei o que. Desculpa que eu deixei o microfone aberto. E aí eu quis chamar essa criança, de 9 anos. Aí eu falei pra ela assim, por que você falou obrigado, tio? E falou assim, porque minha mãe tá tendo mais tempo pra mim. Olha, que incrível, que ótimo. Eu nunca imaginei que ele iria falar uma coisa dessa. Aí a mãe chorou bastante, e isso serviu de um exemplo, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa educação, o amor está só em produzir o pão de cada dia, Sim, dar a sim, melhor roupa, sim. e não é isso. Não. É isso. Eu falo muito sobre o ter ou o ser. Uhum. Então hoje as crianças, os adolescentes estão baseando o amor dos pais pelo que os pais dão, pelo que eles têm, coisas materiais, e não o ser. Como que eu vou formar um bom cidadão? Qual é o tempo que eu estou dedicando? E outra coisa, síndrome da mãe insuficiente. Ah, segura aí. Que agora, síndrome da mãe insuficiente. Será que você tem, você que é mãe? Será que a sua esposa pode ter? Será que a sua mãe teve? Mas você vai saber daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Gente, que papo gostoso. Hoje o programa tem que ter 18 blocos hoje. Estamos recebendo aqui a Eliana Santos, que está fazendo o lançamento desse livro aqui fantástico. É um manual que você que é mãe, você que é pai, você deve... Não é só mãe e pai que tem que ter esse livro aqui, né? E você pode adquirir, tem na Amazon, só você entrar lá. Mas você falou algo importante no último bloco. Repete para mim, por favor. Síndrome da mãe insuficiente. Toda mãe tem? Sim, a maioria. E todo pai também. Acreditam que não são suficientes. Puxa vida. E são. Tenha certeza que sim. É muito mais importante a qualidade de tempo com o filho do que a quantidade. Então, se você tiver no teu dia meia hora de dedicação para este filho, tá perfeito. Então, mas aí que tá o problema. Aí a hora que a mãe não tá trabalhando, aí ela chega em casa e ela pega o celular e dá a tela pro filho. Aí não tá pode, o problema, né? Não pode. A gente tem vários papéis na vida. Então, a mãe, ela também é esposa, é filha, é profissional, é amiga. Então, ela precisa dividir esses papéis da vida dela. Quando tiver com o filho, é com o filho. Buscar os jogos de tabuleiro, brincar, conversar, o que seja, dedicação para este filho. E conscientizar de que o meu trabalho, eu preciso ficar mais tempo fora, porque eu trabalho, mas o resultado do meu trabalho interfere na minha vida profissional, no financeiro aqui para nossa família. Isso é muito importante. É porque eu acho que criou uma cultura de que eu tenho que dar o melhor, e o melhor é tão relativo, o melhor não é o... Gente, eu posso às vezes ir comer um cachorro quente com a minha filha e foi o melhor momento da nossa vida. É exatamente isso. Para filho, não se dá dinheiro, se dá educação. Porque com a educação e a base, ela vai ter estrutura para ganhar o próprio dinheiro. Não quer dizer que não possa deixar herança, sim, mas agora, na construção, precisa ensinar a ser. Porque quando nós somos, a gente consegue procurar um trabalho, se virar, alguma maneira para ganhar esse dinheiro. Agora, sem a estrutura, a criança vai quebrar. Você sabe que eu me lembrei agora? Quando eu tinha 14 anos, eu queria um Nike. Era um Nike branco, tinha um negocinho preto aqui assim em volta. E todos os meus amigos tinham esse Nike. E meu pai só me dava Quixute. Você usou Lembro do Quixute. Eu só usava Quixute ou Bamba. Ou Bamba. E o meu pai, para quem não sabe, eu tenho TDAH. Né? Eu tenho transtorno de déficit hiperativo. Então, eu sempre fui muito terrível na escola. Eu repeti a primeira, consegui. Eu repeti a primeira, terceira, sexta. Eu fui expulso de 3 escolas, enfim. E aí, a partir dos 14 anos, muita coisa mudou na minha vida. Porque o meu pai, eu falei, pai, compra um Nike pra mim. Ele falou pra mim assim, você quer um Nike? Quero. Qual Nike você quer? Vamos lá ver. Ficou todo feliz. Nossa, eu me lembro até hoje. O lugar que me disse chamava Donato. Uhum. Nós chegamos lá e falamos, qual que você quer? É esse aqui? Tá bom. Você vai comprar, pai? Vamos pra casa. Aí quando cheguei em casa, ele falou assim, enquanto eu te sustentar, você vai botar no teu pé o que eu quiser. Agora, se você quiser botar o que você quiser, trabalhe e conquiste. Ele tinha condições de me dar. Eu odiei meu pai naquela época. Mas, Elaine, eu me emociono de falar disso, sabe?
foi um dos melhores ensinamentos que meu pai me deu na minha vida. Foi 2. Um foi esse, um outro foi quando ele falou para mim assim, ele não estava bem naquele dia, ele me chacoalhou e falou assim, ó, quando você tiver algum problema, antes de você colocar no quartinho da decepção, coloca no quartinho do aprendizado. 2 coisas que é assim. E eu fui começar a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos, uma psicóloga, naquela que se falava pouco de TDAH, e ela tinha um trabalho muito bacana, que ela fazia acadêmico disso, e aí quando ela percebeu, ela me viu, e ela me pegou para cuidar, podemos assim dizer. Ela falou para mim assim, ó, Júnior, se você quiser ser um Zé, ela falou esse termo para mim, um Zé Ruela na sua vida, você tá pronto. Porque, ó, você não estuda, você arruma conflito, você isso, você aquilo, tal. Mas se você quiser mudar, a sua jornada começa agora, eu estou disposta para te ajudar. Uau! E aí eu comecei a fazer terapia, eu comecei a trabalhar, com o meu primeiro salário eu comprei o Nike que eu queria. Então por que eu estou dizendo isso assim, sabe? Porque o limite, o ouvir não, é necessário. É necessário. Hoje eu entendo isso, sabe? Que um não, meu pai disse vários não para mim, mas eu digo, esse não que marcou, mudou minha vida. Sim. E o não educa. Educa. As pessoas têm muito medo, os pais, mães, tem até um capítulo no livro, Tia, seja bem-vinda. Ah, eu vi, eu ia até te perguntar. Fala sobre as tias também, a convivência, muito, muito saudável. Agora, o não, ele é extremamente... É o capítulo 32. Ok. O não, ele educa. Porque o não, ele vem junto com ele a tristeza, até uma raiva. Agora, a tristeza, o lado positivo dela é quando a gente para refletir. Então, é isso que aconteceu com você, você parou, refletiu, com a ajuda dessa psicóloga, poxa, o que eu quero fazer? Foi frente à tristeza. Então, é importante que os pais deixem as crianças se frustrarem, sentir tristeza, sentir medo, raiva e acolher, nomear, desenvolver autocontrole, autonomia, autorresponsabilidade. Os autos. Porque é bem isso que a psicóloga te falou. Você já estava pronto para ser ninguém. Ou para ser um contraventor, enfim. Agora, para ser bem-sucedido, faça com excelência. Sim. Às vezes está faltando excelência. Sim. Eu falo isso para os meus atletas e profissionais de consultório também. O mundo e o esporte estão repletos de atletas e pessoas nota 7. Sim. Sobe. Flutua ali entre o 8, 9 e 10. Faça com excelência o seu trabalho, a sua dedicação. Sim. E vale lembrar, você que está assistindo, que a psicóloga ela não foi grossa comigo e nem foi indelicada. Ela só usou a linguagem que eu entendi. Era um jovem de 14 anos que nasceu na periferia e que eu vi um monte de vários termos e ela usou o termo que eu entendi. Eu só estou explicando, que senão muita gente vai falar, nossa, como ela foi mal educada, e não foi isso. Então a gente percebe que assim, hoje a criança ela precisa aprender, e é bom ela aprender a se frustrar do nosso lado, porque a gente é aquele porto seguro, porque quanto mais a idade passa, as frustrações e os não, eles vão vindo das pessoas de fora, né? Exatamente, perfeita colocação, é isso. Pai e mãe, aguenta tudo, tolera tudo, mas a vida adulta ali fora, não. No trabalho, não tem como a pessoa não ouvir esse não se frustrar, não sentir as emoções negativas. Sim. Entendi. E como é que lida com vô e vó? Porque vô e vó não é fácil às vezes. Olha, isso depende muito. Se o vô e a avó estão envolvidos na educação, por exemplo, a criança precisa ficar lá todos os dias, almoçar na casa da avó, ela faz parte desse dia a dia, é importante que eles estejam alinhados com os pais. Agora, se é vô ou vó de final de semana, tá na casa da avó, deixa construir essa memória afetiva. Sim, sim. Pode comer doce antes do almoço e tá tudo bem por isso, porque é pontual. Então, uma coisa é a educação, outra coisa é uma diversão pontual, porque aí vai lembrar. Eu tenho no capítulo do livro que fala isso também, sobre storytelling. Conta como foi a sua infância, o que você lembrava do teu avô, da sua avó. Ah, minha avó fazia um bolo de chocolate maravilhoso. É verdade. A minha avó, ela me dava uma caixinha de uva passa, que aquilo era da minha... Ela fazia assim, ó, pra mim. Aí eu ia até lá o quartinho, ela me dava a caixinha de uva passa e aquilo ficou até hoje. Minha avó morava no mesmo quintal que a avó falava assim, minha avó Maria falava assim, filho, a avó
fez bolinho de chuva, né? Falava baixinho pra mãe não ouvir. Porque às vezes a criança não tem a menor ideia do que a gente foi criança um dia, como era na nossa época, né? Tem outro capítulo, no meu tempo a educação era assim, então era diferente do que é hoje, não tinha eletrônico. Ou seja, deixa o vô e a avó, por isso eu toquei nesse assunto, deixa o vô e a avó ser vó. Isso, cada um no seu papel. Legal. Exatamente isso, porque senão você frustra o avô. Eu vou ser avó agora em outubro, meu filho Vitor e minha nora Fernanda estão grávidos. Eu vou ser avó, olha que delícia, é um menino, estou muito feliz. Legal, então em outubro tá chegando. Mas mora lá fora? Mora fora, então, mora no Canadá. No Canadá. Vou para lá. Vou para lá visitar o neto. E é bacana porque os meus filhos, eles falam muito sobre a educação que eu dei para eles, né? A formação de 2 homens. André, que é o goleiro, mora na Suécia. Ele foi para os Estados Unidos a primeira vez, na universidade, jogar futebol. Depois, Alemanha, Itália, Alemanha, Suécia. Então, assim, muitas culturas diferentes. Ao clima, então não é nada como a gente aqui, o latino, aquela coisa acolhedora. E o futebol, então vários desafios. E ele sabe se virar em cada um deles. Então isso é importante. E eles falam, sabe? Para mim, eu falo, um dos melhores papéis da minha vida foi ser mãe. Aí por isso eu falei, deu certo, vou escrever o livro. Bacana. E aí, através dessa educação, eles vão transferir para os filhos. E é importante também lembrar o que eu chamo de efeito dominó. Então, o bisavô passa para o avô, que passa para o pai, que passa para a gente, e a gente vai reproduzindo. Aí entra o meu método de novo, os 4 passos. Questiona. Quem falou, por que falou, serve ou não serve? Eu quero isso para mim ou não? Faz sentido ou não? Trazer um pouco mais de consciência de como se está educando e preparando para a vida. O questionamento, ele cura. É importante o questionamento. Sim. Né? E a gente faz isso todos os dias. Então, que roupa que eu vou usar hoje? É um questionamento. A gente entende, eu vou fazer hoje meu dia assim, assado, como eu devo me vestir, enfim. A gente questiona até entender. E aí a gente faz escolhas. E quando a gente vê que existe uma mãe ou um pai narcisista? Como essa criança vai dizer? Como é que você... Porque às vezes está assistindo aqui, e eu pego muito isso no consultório também, tá? Amo clinicar. Que às vezes a gente vê pessoas adultas, então assim, gente com 40, 50 anos, mas ainda com uma forma de pensar infantil, sim, por causa de uma mãe, um pai, sim, narcisista, que ainda tem esse controle sobre o filho. Como é que você vê isso? Porque às vezes a pessoa está assistindo, ela fala assim, como é que eu me liberto disso? Sim. Como é que eu identifico? No meu olhar, a única maneira é através da terapia. Eu concordo com você. Não tem como a pessoa se resolver por ela mesma, ela não tem as ferramentas. Sim. Então, uma terapia para autoconhecimento, quais são os meus limites, como eu posso fazer, muda muito. O TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Sabe aquela criança que bate de frente com o adulto, que não respeita ninguém? Primeiro a gente limpa a parte comportamental. Se mesmo assim não tiver, a gente investiga o TOD. Porque são crianças que os pais enlouquecem. E quando ela toma consciência de que ela tem esse desafio, eu não chamo de problema, que tem solução, quando ela toma consciência como ela funciona, a gente consegue arrumar esses comportamentos para que tenha uma vida melhor, tanto essa criança quanto a família toda. Borderline, que é limítrofe. Então, o border, ele faz uma triangulação. Ele me coloca contra você, contra o outro, faz uma bagunça danada. Provoca vitimização para que ele seja acolhido. Então, isso é muito importante perceber. Nem tudo é transtorno, nem tudo é TDAH. O transtorno do espectro autista. Então, depende do nível. Se é um nível verbal, o primeiro nível, que antes se chamava de Asperger, qual é o prejuízo? Entende? Então, assim, não é porque a criança não está prestando atenção que ela tem o TDAH. Outra coisa bem importante, façam um diagnóstico correto, procurem profissionais. Na dúvida, pede outra opinião, porque eu não sou contra a medicação, mas eu sou contra a medicação desnecessária. É porque a medicação, ela não vai tratar a causa, ela vai tratar sintoma. Exatamente. Então, assim, existe um erro de as pessoas acharem que o remédio vai cuidar do meu filho. Não, ele vai aliviar o sintoma, exatamente, né? Se eu não tiver errado, né, se assim,
Até o meu conhecimento, eu acho que não existe nenhuma medicação psiquiátrica que cura. Ele trata sintoma. E é na terapia que a pessoa ela vai trabalhar as causas. Exatamente. Tô certo? Perfeito, perfeito. A bipolaridade, um estabilizador de humor. Outra dica importante, muitas pessoas não são diagnosticadas bipolar, são diagnosticadas depressivas há anos. Por quê? Ela só vai procurar ajuda quando ela está na fase depressiva, na fase eufórica não vai. E às vezes muitos profissionais não perguntam se teve um episódio de euforia. Então, para a bipolaridade, estabilizador de humor. Para a esquizofrenia, precisa da medicação também para controlar a alucinação. Agora, não tem medicação para comportamento. Não tem, gente. Não tem. Como também não tem jeito, eu tenho que ir para o intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, recebendo aqui Elaine Santos. Tudo que te aperta não é o seu número. Tá aqui o livro dela, tá lá na Amazon, tanto o físico quanto o digital, não é isso? Então você já pode ir lá adquirir, tá bom? Por que esse nome? Tudo que te aperta não é seu número. Eu gravei um vídeo uma vez no Instagram que viralizou. E era um título parecido com esse. Tudo que você força não é o seu tamanho. E aí eu fui entender o porquê que ele viralizou. Muitas vezes as pessoas ficam forçando uma situação que machuca. Eu fiz analogia no vídeo com anel, roupa, sapato e relacionamento. Então muitas vezes você fica forçando ali, se você forçar um sapato, vai te machucar. Se você ficar forçando um relacionamento, porque eu não tenho coragem disso, aquilo, enfim, forçando, não é o seu tamanho. Então hoje, fazendo essa comparação com a educação, então, os pais, eles receberam educação, raiz educação antiga, hoje tem uma educação diferenciada e às vezes eles ficam forçando uma situação que não é aquilo. Grita com o filho quando não é para gritar, coloca na bolha quando não é para colocar. Então, fica forçando situações que não fazem bem. Então, tudo que aperta... Ou seja, com esse livro aqui, deu algum problema, só ir no índice procurar qual é a situação que você está vivendo. Exatamente. Qual é o perigo que você acha iminente pode acontecer se a gente não ajustar essa educação? Porque eu vejo hoje de uma forma muito perigosa. Muito. Duas coisas eu vejo de forma perigosa. Essa forma de educação que está. A gente vê a saúde mental. Eu acho que a gente já está numa pandemia de saúde mental. Sim. O Brasil é o país mais ansioso do mundo hoje. Antes da pandemia, nós tínhamos a cidade mais ansiosa, mas tornamos um país... A gente está falando de um país pequeno, né? Exatamente. Está falando de um país grande. Ano passado, 428 mil pessoas foram afastadas por ansiedade e depressão. Nem o burnout não estava colocado nessa estatística. É muita gente. É muita gente. E qual que é o perigo que você tem visto? Porque eu acho que o livro ele veio atender uma urgência do hoje, né? Sim. Como é que você enxerga isso? Para mim, o perigo é não preparar esses filhos e eles vão quebrar. O que eu chamo de quebrar? Automutilação, crise de ansiedade, depressão. A gente nunca ouviu falar de tantas crianças novas, 10, 12, 15 anos, suicidando. Tudo bem, antigamente não tinha informação, não era tão rápido, tão globalizado como é agora, mas no meu olhar não tinha isso antigamente. As crianças eram mais estruturadas, sabiam ver o tênis Nike lá e dizer, sabiam lidar com a frustração. Sim. Agora, para mim, o perigo é isso de não ter controle. Matando crianças, essa série Adolescência, é super importante que os pais assistam, porque é um grupo de pessoas do internet, seja o que for, educando os seus filhos, transmitindo valores para os seus filhos. Então, não, o perigo está aí. Você precisa sim olhar o que eles estão assistindo, precisa preparar, precisa ser o porto seguro para quando ele tiver alguma dúvida, falar, olha, pai, mãe, é isso, o que você acha? É perigoso ou não que essa criança confie? E eu chamo dos filhos perdidos dentro de casa. Antes a gente perdia o filho na vizinhança, ia procurando, batendo de casa. Agora perde-se um filho dentro de casa. Nossa, mas eu não percebi que ele estava dessa maneira. Não percebeu por quê? Onde estava o seu olhar? Não é uma crítica com os pais, é um alerta.
Então, assim, autoconhecimento, procurar a terapia, ver qual é a estrutura dessa família, o que está acontecendo para poder ajustar. Sim. Uma pergunta que eu fiz lá, que também eu fiz 3 perguntas de uma vez também, né? O erro foi meu. Mas quando a criança, o pai e a mãe quer levar ela para terapia, mas a criança se nega. Então, menor de idade não tem escolha. Se os pais entendem que precisa, ele vai. Então, converse e conscientize essa criança. É importante que a criança precisa vincular com o terapeuta. Se não gostar do terapeuta, não força. Entende? Tudo que você força não é o seu número. Então, precisa de terapia e mostra que a terapia é para promover um bem para ele. Faz essa comparação com os outros médicos. Você não vai no dentista? Você não vai no ortopedista? Então, com os pacientinhos pequenininhos, eu falo, você sabe qual é o meu trabalho? Eu te ajudo aqui, ó, a arrumar a cacholinha. Sim. Eu costumo dizer que às vezes para criança, terapia é que nem brócolis, não quer experimentar. Mas com certeza o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, ele vai saber fazer uma receita boa. Perfeito. E que ele vai gostar e que vai. Ele vai ter essa habilidade. Vocês precisam confiar no profissional que você leva, arrumar um profissional muito bom, isso é muito importante, né? De até o pai, antes de fazer uma entrevista, conversar com o terapeuta, né? Sim, isso é muito importante, a família estar envolvida no processo, porque não adianta trazer para nós, para que a gente eduque, não é esse o nosso papel. Sim. Só vai ter um resultado bacana, favorável, com a família envolvida. E aí o processo, ainda mais com criança, é muito rápido, não precisa ficar anos em terapia comportamental. Ali aqui eu trabalho com uma criança que está ali com uma dificuldade de ouvir um não, de receber um limite, de descer na hierarquia. Sim. Eu atendo uma paciente, uma menina, e, cara, ela dá trabalho demais, assim, né? Ela mora em outro estado, aí ela, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer isso, aquilo e tal. E aí eu cheguei para a mãe e falei assim, olha, aí eu entendi o recado que ela estava me dando. Assim, olha, nas terapias agora da sua filha, eu quero que você esteja junto. Aí já tivemos 3 sessões. Aí a mãe chegou para mim e falou assim, mas por que ela quer? Porque a terapia, que a mãe tem 4 filhos, né? Porque a terapia eu acho que é o único lugar que ela tem só você. Ela tem atenção. Atenção, porque no dia a dia ela tem os irmãos, tem a correria da casa, e pelo menos essa 1 hora por semana, 50 minutos, vocês duas são uma da outra de uma forma de ela também se sentir escutada, né? Talvez o pai e a mãe entender também, olha, às vezes é importante levar na terapia, mas também começa com a terapia da atenção, de você estar com o seu filho. Exatamente, precisa. Sem isso não tem êxito na terapia, não tem jeito. E acontece muito isso com as famílias, a chegada dos bebês novos, a criança já é um pouco mais velha, e aí se tiver uma diferença de idade, ela se sente preterida, minha mãe ama mais o outro. O importante, pai, mãe, vô, avó, tia, dizer, não tem um amormômetro, não dá para a gente medir amor. Então, ama-se todos iguais. Agora, as necessidades de um bebê é diferente de uma criança que já tem uma certa autonomia. Exatamente. Mas é importante falar, porque para nós adultos isso é óbvio, mas para a criança não. E aí ela fica chateada. Conversar, a escuta, ouvir, a gente ouve qualquer barulho. Agora, a escuta o seu filho, entenda o que ele está querendo dizer e nunca menospreze qualquer sentimento. Isso é bobagem, está chorando por causa disso? Só porque o seu melhor amigo não quer mais ser seu melhor amigo? Às vezes, para a criança, tem um peso absurdo. Exatamente. E outra, você quer saber se você está perto do teu filho? Tem algumas perguntinhas básicas aí que você pode se fazer agora, se você sabe. Você sabe qual que é o nome do melhor amigo do teu filho? Qual é a cor que ele mais gosta? Qual é a série que ele mais gosta de assistir? São perguntas que está com ele todos os dias. E se o pai e a mãe não sabem, é um alerta que talvez tenha que se aproximar, né? Com certeza. Muito importante estar perto do filho, porque é o seu bem mais precioso. Então, não dá mais para a gente negligenciar a educação. De novo, gente, educar não é fácil. É uma tarefa árdua, cansativa, mas muito produtiva, porque no começo, depois, os filhos vão embora. Outro capítulo, como vão os filhos pelo mundo. Então é importante a gente prepará-los para que eles tenham autonomia. Eu faço uma analogia também com uma caixinha de ferramentas que eu tenho com os meus pacientes. Então a gente vai desenvolvendo todas essas ferramentas para que eles saibam usar, precisar usar lá na frente, eles têm essa autonomia.
Isso dá uma segurança para a gente que é pai. A gente confia na educação. Exatamente. E saber que nem sempre os pais vão suprir as nossas ou os filhos não vão suprir o que faltou na gente. Tem que entender isso, né? Isso é perfeito. Eu ouço muito consultório nas palestras que eu faço. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Não tem como o filho passar pelo que o pai passou. É outra geração, outra época, outros valores, outra educação. Então, aí entra um pouco dessa educação liberal para não frustrar o filho. Então eu não vou deixar ele frustrado porque meu pai era muito rígido. Autocrático não, liberal também não. Democrático, quais são as regras hoje? Aí eu digo assim, visita a sua malinha, tudo aquilo que seu pai e sua mãe te deram. Serve, não serve, quero, não quero, investiga tudo aquilo. Muita coisa boa eles trouxeram, sim. E o que é legal, o pai também tem que ter consciência que é o que a gente bota na mala do filho, tem coisas que vai servir. Exatamente. E tem coisas que não vai servir. Tá claro isso para vocês? Tem coisa que vai servir e tem coisa que não vai servir. E você não tem que se frustrar porque você botou numa malinha aquilo que não serve ou que o filho acha que não é o suficiente. Temos que estar preparados para isso. Exatamente. Né? Eu recebi uma criança no consultório com 11 anos, entrando já numa fase mais aguda da depressão. O pai gostaria que ela fosse tenista. E ela, não quero ser tenista, muito habilidosa para o esporte, mas ela gostava do jiu-jitsu. E eu disse, olha, caso você queira, busque isso, tem master, mas não para ela, não coloca, não transfira. Aí vai para outras crianças, eu quero que meu filho seja um pianista, quero que meu filho... Não, ouça o seu filho, o que ele quer. Quantas crianças e adolescentes já para entrar na faculdade, não quero fazer essa faculdade, não é isso, porque às vezes o pai quer o diploma do filho e não é. Então, muito verdade isso. O pai quer o diploma do filho, muito verdade. Precisa deixar que eles façam as próprias escolhas, porque são eles que vão trilhar esse caminho. Que aí a gente sabota, né? Isso não dá dinheiro. Não sei o quê. Aí a gente começa, né? A ter certeza. Eu tenho um amigo que não deu certo. Deixa teu filho escolher. Deixa escolher. E se for para ele dar errado, que ele dê errado para fazer uma boa escolha depois. A função dos pais é orientar. Orientar. Não é agora, escolher, né? Não é escolher. Claro, eu quero fazer alguma coisa absurda também não. Sim. Mas ouça o seu filho, o que ele está dizendo para você, os porquês. Eu quero fazer essa faculdade, por quê? Faça sempre uma pergunta. Como você se vê lá na frente? Como você se vê nesta profissão? Sim. O como sempre exige resposta. Gente, olha, a culpa é da diretora. Tô brincando, é da diretora. Gente, já acabou o programa. Passou rápido, não passou? Passou, vou. Gente, tá com 1 hora aqui já de programa, passou muito rápido. Mas vocês não tenham dúvida, né? Que a Elaine Santos vai voltar aqui. Mais uma vez eu quero reforçar, indicação pessoal minha esse livro, Tudo que te aperta não é o seu número, tá vendo só? É um livro aqui que é um manual, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você também aí que é filho, para que você também possa entender os seus pais, adquire esse livro, está na Amazon, tanto com a parte, o livro físico ou, se não, da forma digital, tá bom? Tem spoiler do próximo livro já ou ainda não? Acredito que a continuação desse também, legal. com os outros tantos assuntos necessários, o que eu vejo em consultório, que os pais trazem, também do esporte, bastante coisa bacana. Legal. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, muito bom, que papo agradável, que bom a gente estar aqui. Adorei, muito obrigada e até a próxima. Aí eu trago os bonequinhos das emoções. Combinado, tá combinado. Olha só, pessoal, então é o seguinte, o programa tá acabando agora aqui na BMC News, então você vai lá no YouTube agora, você vai procurar lá o nosso canal, se você não se inscreveu, se inscreva agora lá, e você também procura lá, vai estar lá a entrevista com a Eliana Santos sobre bem-sucedido, e você já compartilha para todos os pais, mães, coloca nos grupos de mães, nos grupos de pai, coloca nos grupos de futebol, porque eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar vocês, tá bom? Se você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, invista naquilo que o dinheiro não compra, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.